Atenção, porque vai começar a aula de educação física. Olá pessoal, bem-vindos à quarta unidade. Nesta quarta unidade vamos trabalhar ginástica e lutas, onde nas aulas globais no canal vocês vão acompanhar o conteúdo de ginástica e nas aulas complementares trabalharemos os conteúdos de lutas, ok? Bem pessoal, do sexto ao nono ano IEJAS, certo? Disciplina de Educação Física. A aula estará ao meu cargo, professor Sueverton, e esta será a nossa aula de número 14, nossa primeira aula da quarta unidade. Bem pessoal, para começar bem, certo? Vamos falar da ginástica geral. Vamos trazer essa definição já do que é a ginástica geral, para que vocês possam ter um esclarecimento melhor a respeito do conteúdo. Segundo especialista, o termo ginástica vem do latim, que significa gimnásia, e é a disciplina que procura desenvolver, fortalecer e dar flexibilidade ao corpo, mediante rotinas de exercícios físicos. A ginástica é uma atividade integrada por um sistema de exercícios físicos especialmente escolhidos, que requerem força, flexibilidade, agilidade, podendo servir tanto para competições como para a recreação e o lazer. A ginástica geral, ou para todos, como ela passou a ser chamada atualmente, é composta por ginásticas com aparelhos e sem aparelhos. O que é esta ginástica com aparelho e sem aparelhos? A com aparelhos é aquela ginástica onde, como vocês podem ver na figura 1, ele vai utilizar alguns recursos, como bola, fita, arco, entre outros aparelhos. E sem aparelhos, como vocês podem ver na figura 2, é aquela que você vai utilizar apenas o seu corpo como ferramenta, certo? Para se exercitar e praticar. Vamos para o próximo slide. Ginástica geral. A origem. Como a gente já trouxe a definição, vamos para a origem. Quando falamos do termo ginástica e sua origem, devemos voltar no tempo. Muito, mas muito mesmo. Pois especialistas defendem que ela tem origem na pré-história, quando o homem a utilizava para sobreviver, ou melhor, a praticava, os seus fundamentos, como o balancear e o embalar, ou seja, aquela questão de você tomar um impulso para saltar um rio, uma poça de água, certo? Então tem essa questão do embalar para realizar o salto, a questão do girar ou do rolar para se, digamos assim, se esquivar de algum perigo ou até mesmo para atacar alguma presa. Então ele rolava ali por baixo para arremessar uma lança, alguma coisa assim, certo? E o saltar, que também era bastante utilizado para ele saltar os obstáculos que fossem aparecendo, né, à frente dele, para que ele pudesse concluir com êxito. E o trepar e escalar. Ou seja, o escalar uma árvore, por exemplo, ele tinha que escalar uma árvore, por exemplo, às vezes para fugir de alguma inundação que acontecia ali, ou fugir de um tigre ou de um leão que tivesse a sua caça. Então ele escalava uma árvore, um galho e ficava lá, né, já utilizava para sobreviver. E o equilibrar, como vocês podem ver, para a gente fazer todos esses movimentos, esses fundamentos, a gente vai precisar desse equilibrar, o equilíbrio, que é muito importante até os dias de hoje, até mesmo para a gente andar ou caminhar, a gente precisa do nosso equilíbrio. Ginástica geral, a história e a evolução. Agora a gente vai fazer toda essa repercussão, todo esse contexto histórico, cultural e social da ginástica, desde a pré-história até os dias atuais. Ok, pessoal? A ginástica na pré-história, segundo especialistas, o homem utilizava para fins de sobrevivência, como eu já citei no slide anterior. Como, por exemplo, saltar riachos ou pedras, escalar árvores para fugir de predadores, ou até mesmo manter o equilíbrio para andar ou correr, como você tem no próximo slide. Na figura 3, a gente tem algum exemplo, onde vocês podem ver o homem, certo? Utilizando para caçar, na imagem mais ao fundo,
E nessa imagem um pouquinho mais à frente, ele está se defendendo de um ataque de um predador, como vocês podem ver. Então ele tinha que ter um corpo forte, tinha que ter um corpo, como posso dizer, com o físico em dia, para conseguir sobreviver. Então essa era a questão da ginástica na pré-história. Saltamos um pouco no tempo e nós já temos a ginástica na antiguidade. A ginástica na antiguidade, como podemos classificar, ela tinha duas características. Tinha aquela ginástica oriental e tinha a ginástica ocidental, onde cada civilização tinha uma característica, certo? A gente vai discutir isso agora. Com a civilização grega e romana, utilizavam a ginástica com o objetivo de manter o corpo com o físico forte, ou seja, o belo. Eles cultuavam o corpo como o principal e em preparação militar para manterem a forma. Já no Ocidente, a ginástica também tinha esse fim, mas ela também tem outros fins, como os religiosos, rituais, medicinais e festividades, como a própria questão, certo? Como vocês podem ver na imagem 5, onde ele está ali praticando, certo? Uma das tipos de ginástica. Ele está ali no meio de meditação. E na figura 4 nós temos um exemplo mais do pessoal praticando ela para manter o corpo, manter o físico, certo? E aí chegamos na ginástica na Idade Média, ou seja, também foi um período assim muito complicado para a ginástica. Por quê? Por ser utilizada para manter a forma e um corpo belo, a ginástica na Idade Média foi proibida por conta do clero, porque eles achavam que quem praticava estava cometendo pecados, ou seja, era aquele pecado carnal, então não podia demonstrar o corpo, essas questões, porque ali achavam que era o pecado. Então ficou proibido, não vai poder praticar ginástica. Só quem vai ter autorização para fazer isso era o pessoal, os militares, certo? Para manter o físico, manter a forma em dia. E o povo circense, ou seja, o pessoal do circo, que fazia isso de forma proibida, mas que executavam porque era necessário para ter no espetáculo. Até mesmo como os próprios acrobatas precisavam executar aquelas manobras. Certo, pessoal? Então na figura 6 nós temos um exemplo ali, certo? E na figura 7 nós temos, como vocês podem ver, além das imagens, também uma pequena explicação na imagem, que diz que ela desapareceu, perdão, com a queda do Império. Ou seja, essa prática manteve-se durante esse período, graças aos acrobatas, certo? E os saltimbancos itinerantes. E ela vai ressurgir no próximo período da história, que a gente vai chegar nele agora. A ginástica no Renascimento. Porque foi quando houve a retomada, certo? Das artes clássicas. Então a ginástica passou novamente a ter sua valorização e a sua prática regularizada. Ou seja, ela deixou de ser proibida e passou a ser novamente regularizada em festivais, rituais, e também não só os militares, mas como também a população poderia fazer sim, como questão de saúde mesmo, para manter o seu corpo como ideal. A ginástica na Idade Moderna. Então a gente já dá um salto bem grande ali no tempo, e a gente vai chegando ali na modernidade, onde para a maioria dos especialistas, a ginástica atual teve um início no século XIX. Seu grande momento foi neste período que surgiram as 4 grandes escolas da ginástica. Ou seja, a escola ela teve algumas escolas, certo? Para chegar aos dias atuais. E as principais, que tem grande destaque, são a ginástica inglesa, alemã, sueca e francesa. Mais na frente a gente vai perceber que uma dessas escolas foi a responsável pela ginástica no Brasil. E os principais métodos e aparelhos ginásticos, ou seja, os principais métodos e aparelhos foram dessas escolas. Desde então, a modalidade não parou de se desenvolver. E em 23 de julho de 1881 foi fundada a Federação Europeia de Ginástica, entidade que se tornaria posteriormente, em 1921, a atual FIG, que é a Federação Internacional de Ginástica, ou seja, o órgão superior que vai regulamentar toda a prática e até hoje regulamenta. Neste período, a ginástica tinha como objetivo a saúde e as práticas esportivas, ou seja, as competições.
Naquele período a gente sabe que foi um período muito industrial, onde houve aquele processo de urbanização nas cidades. Então tinha muito essa questão de pouco higiene, certo? Nas cidades. E também muitas horas de trabalho para a população. Então era necessário que tivesse alguma prática para que esse povo pudesse também ter um momento para recuperar um pouco dessa energia, certo? Então era através da ginástica que eles conseguiam se exercitar. Como vocês podem ver na figura 9, nós temos ali o comecinho das competições. Vocês podem ver que os aparelhos é até bem, podemos dizer assim, um pouco estranho para o que a gente tem hoje em dia. E aí a gente chega à ginástica contemporânea, que é a ginástica atual. Com a fundação e classificação da FIG em 1921, ou seja, a Federação Internacional, surgiu também um termo gimnastrada, ou também pode ser classificado como ginástica para todos ou ginástica geral. Um movimento onde a FIG promove eventos com todos os tipos de ginástica, que fazem como a ginástica geral, ginástica de competição, que aí vamos ter a artística, rítmica e acrobática e a de trampolim. A ginástica laboral, a ginástica terapêutica, a hidroginástica, a ginástica de conscientização corporal e a ginástica de apresentação. Como vocês podem ver, a ginástica de competição são essas ginásticas mais para caráter de competição. E a ginástica geral, ela vai englobar, certo, todas. Já a ginástica laboral e a ginástica terapêutica tem mais uns fins, digamos assim, medicinais, certo? Vão ajudar em algum tratamento, entre outros exercícios. Assim como a própria hidroginástica, também vai funcionar como uma espécie mais ali voltada para algum tratamento ou até mesmo prevenção. E temos também a ginástica de conscientização corporal, como vocês podem ver, aquela que a gente vai para a academia ali, vai praticar, vai em busca de melhorar o seu corpo, melhorar o seu físico, não é isso, pessoal? E tem a ginástica de apresentação, que é aquela ginástica que é voltada para apresentações em festivais, ou seja, traz os acrobatas e todos os outros estilos, a ginástica de lazer, vai voltada mais para essa área, certo? Na figura 10 a gente tem um exemplozinho aí da ginástica de conscientização, vai ali, corporal, certo? E na 11 também, como a gente pode ver, o pessoal praticando a ginástica nas academias. Agora vamos trazer para vocês os fundamentos básicos. Como a gente já falou lá no slide, no comecinho, a ginástica tem uns fundamentos básicos, certo? Que vão dar impulso para os próximos. Então a gente tem o equilibrar, que é aquele que trata-se de permanecer em equilíbrio. Ou seja, se deslocar em equilíbrio em uma superfície, resistindo à ação da gravidade, por exemplo. Quando eu vou fazer, por exemplo, algum exercício, por exemplo, fazer a vela, a ponte, fazer também o exercício de avião, a parada de cabeça, certo? Então esses são exercícios que vão precisar do equilíbrio. E esses já são exercícios mais complicados dentro da ginástica. Vamos para o 2, que é o saltar, que representa, como eu falei para vocês, aquela ação de elevar em uma superfície com um impulso para cair no mesmo lugar, ou sem desequilibrar. Isso não pode desequilibrar, como por exemplo saltos simples, aquele salto com giro, ou outros saltos específicos que vão ser necessários dentro da ginástica. E aí a gente chega no girar ou rolar, que é a ação de dar voltas sobre o eixo do corpo, por exemplo. Ou seja, eu vou girar, eu faço esse movimento e manter o meu equilíbrio. Mas também eu posso fazer esse giro sendo um rolamento para frente, para trás ou para os lados. Certo, pessoal? Um exemplo, claro, pode ser uma estrela. Eu vou lá e realizo a estrela. Certo? Faço um mortal também para trás, então eu estou praticando. Ou um mortal para frente, então também vou estar fazendo. E isso são exercícios mais complexos da ginástica. Então vai precisar desse fundamento. E nós também temos o balancear ou balançar, que é aquele que eu vou precisar impulsionar o meu corpo, certo? Para realizar um movimento, ou seja, para frente ou para trás. Então eu preciso dessa malemolência com o meu corpo.
E como quinto fundamento básico, a gente tem o trepar ou escalar, que nada mais é do que eu subir, certo? Em uma superfície vertical ou inclinada e nela manter-me suspendido, certo? Com os braços ou sem a ajuda das pernas, ou seja, apenas meus braços vão estar me segurando. Ok, pessoal? Então esse é um fundamento escalar. E aí a gente vai trazer um pouco da ginástica no Brasil. Como eu adiantei para vocês no começo do slide, certo? Que uma daquelas escolas seria a responsável por trazer a ginástica ao Brasil. E foi justamente isso. A história da ginástica no Brasil tem origem com a colonização dos alemães. Ou seja, foi os alemães que trouxeram a ginástica para o Brasil ali no período colonial. Onde nasceu, lá foi onde nasceu o pai da ginástica, na Alemanha, especificamente. Gravem esse nominho aí. É Johann Friedrich Ludwig Hahn. Esse era o nome do alemão, certo? Que foi ele quem criou o método da ginástica alemã. E aí alguns colonos alemães trouxeram para o Brasil. Essa colonização que iniciou-se no Rio Grande do Sul e se espalhou pelo Brasil, certo? Para ver, em 1951, houve a oficialização da ginástica olímpica com as federações do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, ali no Sul já tinha, certo, uma prática mais forte da ginástica. E em 25 de novembro de 1978 surgiu a Confederação Brasileira de Ginástica, elegendo como seu primeiro presidente, certo, o Dr. Siegfried Fischer. Esse foi o primeiro presidente, certo, da Federação Brasileira de Ginástica. Além dessa questão da escola alemã ter chegado ao Brasil, também foi importante a chegada de outros profissionais, como a professora Ilona Pilker, que era uma húngara responsável pela introdução também e propagação da ginástica moderna, hoje denominada ginástica rítmica. E outros profissionais que alavancaram a ginástica pelo Brasil e foram desenvolvendo, certo? Ela até a gente chegar nos dias atuais. E hoje a gente sabe aí que tem várias competições pelo Brasil, certo? Que levam tanto a ginástica de competição, como também, como eu falei para vocês, outros tipos de ginásticas, até mesmo nas academias, certo? Ou até mesmo você pode, por exemplo, acompanhar aí um vídeo no YouTube e praticar outras ginásticas, sendo que o recomendado é você sempre praticar com um profissional, certo? E acompanhando para evitar lesões, certo, pessoal? Bem, pessoal, chegamos aqui às referências, mas ainda não é o final da aula não, nem venha com essa de pausar o vídeo e querer sair da aula não, a gente vai para a prática ainda, certo? Então essas são as referências e agora a gente chega no momento, digamos assim, prático da aula, um momento bom. Vamos deixar de sair só de teoria e vamos para a prática. Como a gente viu na aula, certo? A ginástica geral é muito ampla, considerando seus fundamentos básicos: o saltar, girar ou rolar, equilibrar, balancear ou embalar e o trepar ou subir, ou pode ser também o escalar. Então o que é que vocês vão fazer como momento prático da aula? Vocês vão escolher pelo menos 3 fundamentos desse, certo? Para praticar e montar um pequeno vídeo, pode também ser foto, e mandar para o seu professor, certo? Ver você praticando durante a aula, ok? Então é assim, pessoal, o saltar vocês podem fazer, por exemplo, um salto para frente, ou também você pode fazer um salto com giro. Aí eu já estou fazendo 2 fundamentos, eu estou fazendo o saltar e o girar, em um único movimento. E também posso estar fazendo o equilibrar, num simples giro, como eu mostrei para vocês. Porque se eu estou girando, eu estou saltando, girando e mantendo o equilíbrio, senão eu vou cair. Mas eu também posso fazer o balancear, o embalar ou subir. Para o pessoal que mora mais na zona rural, né? Então vai ter um galho ali de árvore, você pode ir lá, segura ali, já fez o movimento. Certo, pessoal? O balancear e embalar, como eu falei para vocês, eu vou pegar impulso e salto algum objeto, por exemplo, eu já estou fazendo o salto, o equilibrar e o balancear, porque eu preciso realizar o salto, eu tenho que ter equilíbrio e também vai ter que ter o balancear e embalar, porque eu vou ter que pegar impulso para saltar. Então esses são os exemplos básicos que vocês podem fazer no vídeo ou na foto e mandar para o professor praticando. Certo, pessoal?
Então, esse foi a nossa primeira aula da quarta unidade. Então, é isso, pessoal. Vejo vocês na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. E no mais é isso. Comentem. Qualquer dúvida, vocês deixem lá no canal ao comentar. Que aí a gente vai lá, responde vocês, esclarece a dúvida ali na aula mesmo, durante a aula. Certo, pessoal? Então é isso. Um abração para todos e até a nossa próxima aula.